Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito... Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 5 minutos, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região, nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos, hoje é sábado, 15 de janeiro de 2022. Forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalino, a Vera, amigos aí do Almoxerifado Industrial, a cada um de vocês, amigo ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa Evangelho para Todos, como sempre falo aqui. Esse é um espaço de 10 a 15 minutos. Trago aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus falou. Ensinamentos aí de profetas e apóstolos, mas sempre dando prioridade àquilo que Jesus Cristo falou. A mensagem que trago hoje foi Jesus Cristo quem falou. Quem escreveu foi o evangelista João. João capítulo 6, o versículo é o 27 até o 29. O Filho de Deus tem algo tremendo a falar para mim e para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Vamos então passar para a palavra de Deus falada pelo Filho. Está aqui em João capítulo 6, versículo de número 27 ao 29. Lembrando que o programa Evangelho para Todos, ele é desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Lembrando sempre você, amigo ouvinte, que não defendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, como sempre falo, mas sim aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus falou. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala algo muito importante para mim e para você. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus, em João 6, 27 ao 29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Vamos todos nos unir para comemorar Cafelândia FM 20 anos. Amigo ouvinte, nessa passagem, Jesus Cristo, ele tinha feito alguns milagres, algumas multiplicações de pães, e algumas pessoas
foram beneficiados por este milagre, por essa multiplicação. Eles estavam então acompanhando Jesus Cristo, e um pouco antes aí você vai ver Jesus Cristo falando: vocês não estão atrás de mim pelo que eu sou, nem estão atrás de mim pelo aquilo que eu faço em relação à parte espiritual. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Ou seja, vocês estão me buscando, estão atrás de mim para se beneficiar de algo material. E na sequência, versículo de número 27, então Jesus Cristo fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, amigo ouvinte, no decorrer do nosso passar pela terra, da minha vida e da sua vida, nós vamos trabalhar sempre para um rei, para um senhor, e esta é uma verdade. Como mensagem última que eu trouxe aqui está o Mateus 6,33, né? Jesus Cristo fala: buscai, a palavra buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu falei aqui que é uma verdade da Bíblia, que para buscar o reino de Deus, nós temos que destronar alguém que já está no reino. Nós buscamos o reino desta terra. Muitos dizem para mim: você não quer deixar um legado? O legado, ele é muito bom, mas ele some para os seres humanos. Mas aqui nessa passagem, Jesus Cristo, ele fala que, assim como Mateus 6,33, nós temos que buscar o reino de Deus, a sua justiça. E quando ele fala buscar, ele se refere ao quê? A algo que nós temos que sempre deixar algo para ir em foco ou em objetivo de outro. E Jesus Cristo fala isso também quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai ter que se dedicar a um e vai ter que abandonar o outro, vai ter que amar um e desprezar o outro. Então aqui nessa passagem ele está falando sobre trabalhar. Nós sabemos que todo o trabalho, ele tem ali, tem que haver vamos dizer, uma dedicação, tem que haver um desempenho nosso. E aqui nessa passagem ele falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. É muito interessante porque no decorrer do passado da nossa vida, nós somos sempre enganados, pouco enganados ou muito enganados. O Evangelho nos revela que você que está me ouvindo, assim como eu, você é pouco enganado ou você é muito, muito enganado. E na sequência, aqui no versículo de número 28 e 29, no 28 ele fala assim, ó: disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, o fato de crer naquele que Deus enviou, nós praticamos então a obra de Deus. E voltando para o reino de Deus, em todo o Evangelho, principalmente, em toda a Bíblia não, mas no Evangelho principalmente, nas boas novas trazidas pelo Filho, ou até mesmo pelo Espírito Santo usando a vida dos apóstolos, você vai ver o próprio Deus usando ali ao Filho e ao Espírito Santo, mostrando que eu e você, nós temos hoje na terra a oportunidade de buscarmos e trazermos o reino de Deus para a nossa vida. Mas como eu falei, para trazermos o reino de Deus, nós vamos ter que fazer o quê? Buscar. E o que mais? Vamos ter que trabalhar. Então nós temos que trabalhar para agradecer, temos que trabalhar para orar, temos que trabalhar para confessarmos nossos erros a Deus. Então tudo isso é um trabalho. Nós sabemos que esta é uma verdade. Pessoas que frequentam a igreja A, B ou C sabem muito bem disso. Porque para irmos lá na igreja, você tem que abrir mão de algumas coisas em casa, não só de interesse próprio, mas se arrumar, se preparar para ir. Embora não seja isso que Jesus Cristo está falando aqui, até porque o próprio apóstolo e também o próprio Filho de Deus, ele está falando sobre o respeito e o valor que se dá à orientação que você tem contigo no decorrer de todos os segundos, minutos, dias, dias, e semanas, e meses e anos da nossa vida.
é isso que Jesus Cristo fala quando ele fala, vinde a mim. Também existe a passagem que Jesus Cristo fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já estão passadas. Ou seja, você pode até de repente estar numa igreja, porém não está em Cristo. Você pode até ser um pregador da palavra de Deus, não do evangelho, mas da palavra de Deus, porém você pode não estar em Cristo. Mas não existe como acontecer isso. O próprio Jesus Cristo fala isso em Mateus 24, Mateus 23. Tem até Mateus 23 que Jesus Cristo fala que há algumas instituições, não é uma crítica minha, o próprio Jesus Cristo falando lá em Mateus 23, ele fala que há muitos que preparam homens de Deus, e nesse preparo tão grande para preparar, né, nesse estudo todo para preparar um homem de Deus, eles fazem este homem pior do que eles, ou seja, ele fala que eles preparam tanto eles para o domínio ou para as coisas aqui do mundo, que esquecem da orientação verdadeira do Filho de Deus. Então aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala, eu e você temos que trabalhar, sim, pela comida que perece. Não, ele fala trabalhar e não somente pela comida que perece, pelo seu café da manhã, pelo seu almoço, café da tarde ou janta, ou pelo seu aluguel, água e luz, demais contas que você e eu temos que acertar, ou que temos que fielmente aí nos comprometemos e acertamos semana a semana, ou mês a mês, dia a dia. Mas ele diz trabalhar também pela comida que permanece para a vida eterna. Então, a prática da orientação do que Jesus Cristo mandou fazer, do que Deus tem falado, é um trabalho. Sim, é claro que é um trabalho. E esse trabalho, ele é reconhecido pelo próprio Deus e vai vir para a vida eterna. Ele falou trabalhar não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, quando você e eu estamos praticando, indiferentemente de qual é a orientação, mas quando eu e você estamos praticando verdadeiramente a orientação do Filho de Deus, eu e você estamos trabalhando para quê? Pela uma comida que permanece para a vida eterna, onde Deus ele vai reconhecer esse esforço meu e seu. Mesmo que pareça que não, esta é uma verdade. Tanto que Mateus 6,33, Jesus Cristo fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, amigo ouvinte, espero que eu e você venhamos olhar para o ensinamento do Filho de Deus e que nós venhamos, sim, trabalhar para honrarmos os nossos compromissos, mas também que nós venhamos lembrar de que nós precisamos trabalhar para uma obra e para um pão, para um alimento que vai permanecer para a vida eterna. Mesmo que a lógica, mesmo que o mundo, mesmo que A, B e C, mesmo que aquilo que eu acho, mesmo que aquilo que eu penso, não seja desta maneira, Jesus Cristo falou, está falado. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem aí tenha edificado fortemente a sua vida. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor a minha, a sua vida, usado aí pelo Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que nós venhamos, então, fazermos a obra de Deus. E Jesus Cristo falou que praticar ou fazer a obra de Deus, ele falou que a obra de Deus é esta, que creais naquele a qual Deus o enviou. Ou seja, como é que eu creio em algo? Quando é que eu acredito em algo? É quando eu trago aquela orientação de Jesus Cristo e coloco ela acima de qualquer uma outra orientação. Muitas pessoas me perguntam de muitas coisas, né? Me perguntam e fazem afirmações, e é claro que eu tenho a orientação do Filho de Deus dentro de mim, eu apresento a orientação do Filho de Deus. É claro que é muito normal que você rejeite esta orientação, até porque nós estamos aí com o nosso coração endurecido, corrompido pelo Senhor desse século, que não é Deus. Ou seja, dentro do Evangelho, quando eu tiver outra mensagem, outra oportunidade, eu trago para você essa mensagem para mostrar claramente que quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, reinava o príncipe deste mundo. E aí Jesus Cristo trouxe orientações para que ele viesse, o príncipe desse mundo viesse a perder este reinado sobre a nossa vida. E Jesus Cristo veio mostrando e desmascarando a existência desse ser aqui na Terra. E esta é uma verdade dentro do Evangelho.
É claro que é muito mais gostoso, muito mais bonito, muito mais bom ignorarmos isto em partes, mas espiritualmente dizendo, não devemos ignorar isto porque isto é uma verdade, ou esta é a maior verdade e é o maior propósito de Jesus Cristo ter vindo à Terra, é justamente porque aqui havia um outro ser reinando. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, 13h, Deus querendo abençoando. Eu estarei de volta trazendo para você um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos.